Teste, um, dois. Teste, som. Teste, som. Teste, som. Foi, Gabi? Tá bom o volume? Alô, som. Tá ligado? Tá pegando barulho? Som. Som. Liberou? Alô? Tá com som agora? Vai iniciar. Tudo de novo? Tudo, não gravou nada. Reiniciando os trabalhos, eu peço desculpa para a população, internet, e a gente está de volta, tá bom? O senhor secretário está com a palavra.
Ofício número 060 de 2024. Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em resposta ao expediente referenciado que trata da reposição do policial militar removido da Base Comunitária de Segurança Distrital, DAGC, pertencente ao município de Rancharia, São Paulo, informa a Vossa Senhoria que as medidas necessárias estão em andamento, junto à Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, responsável pelas movimentações e preenchimento de efetivo da instituição. Embora a reposição ainda não tenha sido efetivada, é importante destacar que o policiamento no referido distrito está sendo realizado com o devido planejamento do comandante da 2ª Companhia deste batalhão, durante o período desde a saída do policial militar até o presente momento. Pouquíssimas ocorrências policiais foram registradas na região. Além disso, gostaríamos de destacar que a regularização do convênio da Base Comunitária de Segurança Distrital de AGC com a Prefeitura é uma questão pendente, que faz parte da resolução deste problema. Estamos em tratativas para solucionar essa pendência, o que permitirá maior agilidade no processo de reposição, garantindo a segurança e a tranquilidade da população de AGC. Ademais, temos conhecimento de que um policial militar lotado em outra região do Estado manifestou interesse em ser transferido para a AGC. Esta informação é de extrema relevância e está sendo considerada no processo de reposição, visando atender às necessidades da comunidade local. Por fim, reiteramos o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da população de AGC e estamos empenhados em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível. Aproveito também a oportunidade para manifestar nosso profundo respeito e consideração. Luiz Nelson Dízaro, Tenente Coronel da Polícia Militar, Comandante. Arquive-se. Convite de autoria da Secretaria de Cultura. Ao senhor secretário para a leitura. A Secretaria de Cultura convida a Vossa Excelência José Roberto de Sena, presidente da Câmara, e os demais vereadores para o parabéns à rancharia e o desfile de aniversário da cidade. Programação, quinta-feira, 13/6/2024. Parabéns à rancharia, solenidade às 8 horas. Local Pátio da Prefeitura. Rancharia, 89 anos. Desfile de aniversário da cidade, às 9 horas. Juntos construímos a rancharia que queremos. Local, saída em frente à Bambina. Trajeto irá até a Praça da Matriz. Sexta-feira, 14/6, show de aniversário na cidade, com Taeme e Thiago, a partir das 22 horas, no cruzamento da Rua Ademar de Barros com a Avenida Dom Pedro II. Arquive-se. Edital de convocação de autoria desta presidência. Ao senhor secretário para a leitura. Edital de convocação, audiência pública de aprovação, projeto de lei número 034 de 2024, diretrizes orçamentárias, LDO, para exercício 2025. José Roberto de Sena, presidente da Câmara Municipal de Rancharia, comarca do mesmo nome, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 261 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rancharia, torna público o seguinte edital. Faz saber, através do presente edital, que a Câmara Municipal de Rancharia realizará no dia 21/6, às 14 horas, em sua sede, a audiência pública de aprovação do projeto de lei número 034 de 2024, protocolado em 29/5 de 2024, ficando assim toda a população ranchariense convocada para acompanhar a audiência pública de aprovação ao vivo pelo sítio da Câmara Municipal de Rancharia e também presencial em nossa galeria. Câmara Municipal de Rancharia, 3 de junho de 2024. José Roberto de Sena, presidente. A Secretaria da Casa para devidas providências. Moção de apoio 001 de 2024, de autoria do vereador Jair Pacífico Júnior. Ao senhor secretário para a leitura. Moção de apoio 001 de 2024. Requer da mesa diretora envio da moção de apoio ao Congresso Nacional em razão do movimento ofensivo ao Conselho Federal da Medicina, iniciado com a publicação da resolução número 2378/2024, que seja
desagravado o referido Conselho e mantido em suas atribuições próprias. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, requer à mesa diretora o envio do expediente aos gabinetes da Presidência do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para acolher esta moção como manifestação de vontade da maioria absoluta do povo de Rancharia, mediante a deliberação de seus representantes legitimamente eleitos, no intuito de apoiar o Conselho Federal de Medicina. Diante das graves ameaças à vida, esta moção é motivada pela movimentação iniciada logo após a publicação no DOU, do dia 3 de abril, próximo passado, da Resolução CFM número 2378, de 21 de março de 2024, com o fito de menoscabar e desqualificar. A referida resolução prescreve em seu artigo 1º que, artigo 1º, é vedado ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez no caso de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. A assistolia consiste na introdução de cloreto de potássio diretamente no coração do nascituro, causando a sua parada cardíaca. O procedimento está sendo propositalmente introduzido para facilitar a prática do aborto entre o 5º e o 9º mês de gestação, pois, sem a assistolia, o bebê nasceria vivo e teria que ser morto fora do útero, um procedimento traumático, inclusive para os profissionais da área da saúde que se dispõem a trabalhar com aborto. Recentemente, contra as normas técnicas do Ministério da Saúde, em vigor nas quais desaconselha-se o aborto após a 20ª semana, o Ministério Público tem insistido que o Código Penal de 1940, a não punir o aborto em caso de estupro, não teve intenção de impor limites à prática, uma vez que, no seu artigo 128, que dispõe sobre o tema, não teria fixado limites da idade gestacional. Ocorre, porém, que está sendo esquecido que a mortalidade materna em consequência de um parto cesáreo em 1940, único modo possível de se realizar um aborto tardio naquela época, estava em torno de 20%. As mulheres poderiam morrer devido à septicemia decorrente de uma infecção, pois não estava ainda disponível a penicilina, nem os demais antibióticos. A penicilina, que baixou a mortalidade materna após o parto cesáreo praticamente a zero, somente começou a ser difundida na prática médica após a Segunda Guerra Mundial. Por este motivo, em 1940, a prática do aborto no 2º e 3º trimestre da gestação era algo impensável e, caso fosse tentado, seria visto como um infanticídio e não como um aborto. Este foi o motivo pelo qual o legislador não colocou um limite gestacional para a não punibilidade do aborto em casos de estupro. Legisla-se sobre realidades, não sobre hipóteses, reconhecidamente impossíveis. Por este motivo, entendemos que o Conselho Federal de Medicina, em sua resolução 2378 de 2024, oportunamente equipara com clareza a realização do procedimento de assistolia fetal. É um ato médico que ocasiona o feticídio. Esta moção também sugere, respeitosamente, às duas casas do Congresso Nacional, a consideração da conveniência de se passar legislação positiva de proibição da chamada assistolia fetal. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
ao excelentíssimo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao Conselho Federal de Medicina, para a defesa do direito à vida, inerente por si mesmo a todo ser humano, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário, afirma em seu artigo 3º: todo ser humano tem direito à vida. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. O parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição declara que todo poder emana do povo, é exercido por meio de seus representantes, de quem, portanto, esta moção se faz a voz, através de diversas pesquisas realizadas por variados institutos, tem-se encontrado invariavelmente que a posição do povo brasileiro é majoritariamente contrária ao aborto. Que a presente moção, após aprovada pelos senhores pares, seja encaminhada como manifestação de nossa mais veemente preocupação e apoio às seguintes autoridades: ao excelentíssimo senhor Rodrigo Otávio Soares Pacheco, senador, presidente do Senado Federal, e ao excelentíssimo senhor Arthur Lira, deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados. Plenário Carlos Bacarim, 6 de junho de 2024. Vereador Jair Pacífico Júnior. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Projeto de Lei 036/2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para leitura da justificativa do referido projeto de lei. Ofício número 246 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando a mensagem de lei número 041 de 2024 para apreciação deste Parlamento em regime de urgência. Tem o presente projeto a finalidade de autorizar o chefe do Poder Executivo a criar rúbrica e abrir um crédito adicional especial no orçamento municipal do corrente exercício para fins de recebimento de recurso advindo da emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, destinada à entidade Aprocar, Associação de Proteção à Criança e Adolescente de Rancharia, sendo no valor de R$ 30.250 a título de despesa para custeio e R$ 69.750 a título de despesa de capital, conforme plano de trabalho da mesma, totalizando o montante de R$ 100.000, dados conforme ofício 56/2024, de 28/5 de 2024, ofício número 316 de 2024, de 21/5 de 2024, juntamente com o plano de trabalho, ata de aprovação da CMAS e demais documentos pertinentes em anexo, sendo certo que esta matéria é imprescindível de aprovação para concluirmos este pleito de suma importância para a nossa comunidade. Acreditamos que a mesma não encontrará óbices da sua aprovação. Pela oportunidade, reiteramos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Com a palavra, vereador Stefano Schwartz Reginato. Boa noite a todos. Presidente, a própria natureza do projeto de lei, ela nos faz aí perceber a necessidade e a urgência de aprovação do mesmo. Então, eu peço que o senhor submeta a plenário, colocar esse projeto de lei na ordem do dia hoje. Obrigado, presidente. Eu coloco em votação aí no plenário aí. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem ao pedido do vereador. Aprovado por todos, encaminhe-se às comissões competentes à ordem do dia. Não havendo mais material para ser lido no expediente, suspenda a presente sessão por 5 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa. Convido a vereadora Maria Helena e o Stefano que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vida Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva Andrade. Helena. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aqui ao vivo em nossa galeria, uma ótima semana, uma ótima noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de comentar e fazer aí uma reflexão. Esse mês de junho, também chamado de Junho Violeta, é um mês de conscientização e combate à violação dos direitos da pessoa idosa. Estivemos ali, organizado pelo Dispensário Santo Antônio, com o apoio do Conselho Municipal do Idoso, na palestra ministrada ali pela doutora Glaucia Araújo, advogada, ex-vereadora desta casa também, justamente comentando sobre essa questão da violência em relação à pessoa idosa. Lembrando que não é só violência física, né? Nós temos aí a questão do tratamento, a questão do remédio, a questão da saúde emocional. E aqui fica o meu parabéns e o meu abraço aos gestores ali do Dispensário Santo Antônio, que vem fazendo ali um trabalho fantástico com as pessoas acima ali de 60 anos. E também não podemos esquecer do fantástico trabalho realizado pelos diretores ali do Recanto dos Idosos. E por falar no Recanto dos Idosos, gostaria aqui de lembrar que a população brasileira, ela vem envelhecendo. Só para vocês terem uma ideia, na década de 80, 38% da população estava ali entre 0 a 14 anos de idade. 60 pessoas, 60 anos de idade ou mais, 6% da população. Em 2000, esse número, o número de idosos acima dos 60 anos, foi para 8,6%, 9%. E em 2022, os últimos dados do IBGE, 15,8%, 16% da população brasileira acima dos 60 anos. Então a população vem envelhecendo, então a gente precisa cada vez mais de ações, de políticas públicas, de valorização do idoso, de benefícios aos idosos. Lembrem que nesta fase é a fase onde as pessoas mais gastam com saúde. Então a gente precisa de programas efetivos de saúde pública, também de lazer para o bem-estar da população mais idosa, inclusive do nosso município. E por falar nisso, gostaria aqui de comunicar, na última sexta-feira, esteve em nossa cidade o deputado estadual Mauro Bragato, que já havia se comprometido em orçamento, em emendas do orçamento estadual. No dia 26 de janeiro, ele esteve no nosso município e já havia se comprometido com R$200 mil para o Recanto dos Idosos. E visitando a nossa cidade na sexta-feira, ele se comprometeu com mais R$150 mil para a adequação dos ar-condicionados ali do Recanto dos Idosos e da alteração do sistema de fiação ali. Então, são R$350 mil para o Recanto dos Idosos no mês de junho, no Junho Violeta, que é um mês aí de valorização da pessoa idosa, de conscientização, de combate à violência do idoso. Então fica aqui o nosso agradecimento público ao deputado Mauro Bragato, ao seu assessor, o ex-prefeito Ieia. Estiveram ali presentes os vereadores Vitor, Tarzan, a Helena,
Eu, por trabalho, não estive presente naquele momento, me encontrei ao meio-dia com o deputado, onde pude agradecê-lo pessoalmente. Também esteve presente ali o nosso amigo Homero Severo Lins, que também acompanhou toda a visita ali, também fez ali o agradecimento dele e os seus requerimentos. Bom, continuando, gostaria aqui também de agradecer e parabenizar a Prata, né, a Associação Pró-Ranchariense de apoio ao trabalho do menor aprendiz. Para quem, né, conhece bem a Prata, a sua história começa ali com a antiga Casa dos Pedrinhos, depois pela Guarda Mirim, e depois houve ali a sua transformação naquela instituição belíssima que é hoje. Nós tivemos presentes em sua festa de aniversário, 26 anos de A Prata. Temos aqui o vereador Washington, que foi, né, ex-aluno da A Prata, na transição da Guarda Mirim para A Prata. A vereadora Helena também. A Prata hoje, né, nós temos ali vários alunos que são frequentes, ela faz um trabalho fundamental, em duas frentes. Um trabalho fundamental do jovem aprendiz em contato com as instituições do nosso município, onde acontece a capacitação e a vaga dentro da lei da aprendizagem. Todo mundo sabe como é difícil conseguir a vaga no primeiro emprego, com suas dificuldades ali de ter um currículo, né, com preenchimento ali de um currículo para poder entrar no mercado de trabalho. E a Prata media muito bem essa situação. E também há ali, né, um outro projeto muito grande, que é do convívio do adolescente, onde os funcionários e professores e coordenadores da Prata, e aqui eu mando um abraço para a Paulinha, também para o atual presidente, o Major Eduardo, que nos convidou, né, para um agradecimento, na verdade nós que agradecemos, agradecendo aos vereadores pelas emendas impositivas e também, de maneira fantástica, fazendo ali uma prestação de contas. Nós, em nosso mandato, destinamos de emenda impositiva municipal, ao longo desses 3 anos, R$25 mil para a Prata, porque acreditamos muito ali nesse trabalho ligado aos jovens e adolescentes do município, né? E vamos continuar trabalhando nesse sentido. E, claro, não poderíamos deixar de mencionar também o que foi muito cobrado de nós, vereadores, essa semana, e também via redes sociais, a atual situação do município em relação aos mosquitos, tanto o mosquito pernilongo tradicional, quanto o mosquito da dengue. Nós estamos aí, sorte, que não está, digamos assim, casos em número alarmante, mas se começar a aparecer, o mosquito está aí. A gente faz testes nas nossas próprias casas e a gente encontra das duas espécies dos mosquitos. E aí, nos inteirando sobre o assunto, novamente a gente volta a um ponto fundamental e polêmico dessa gestão. O que tem acontecido? A lagoa de tratamento de esgoto do município, a famigerada estação de tratamento, ela não recebeu as manutenções devidas. Então, a equipe que cuida, né, da gestão e do controle de vetores não consegue fazer o seu trabalho, como fazem de maneira muito bem feita, e o Executivo Municipal deixou de fazer a limpeza das estações de tratamento, das represas, e aí você tem uma proliferação muito grande. E devido à reclamação que o munícipe fez, e nós estamos fazendo hoje, acredito que vários vereadores vão tocar nesse ponto, hoje, pasmem, hoje o Executivo está se movimentou hoje para começar a limpeza de tratamento de esgoto. E, novamente, uma empresa terceirizada, né? Maquinário terceirizado, operador de máquina terceirizado, estava hoje fazendo a limpeza. Então, novamente, precisou gerar o problema para aí você ir resolver o problema, né? Para quem sabe o que eu estou falando, ao você abrir um determinado quartinho da sua casa, ou ir perto
do seu tanque, todo mundo essa semana se deparou com uma nuvem de pernilongos, né? Então, fica aqui a cobrança. E aí, lembrando, não tem nada a ver aos funcionários da SUSEM, a gente sabe, e do controle de vetores, a gente sabe, da antiga SUSEM, controle de vetores, a gente sabe do trabalho eficaz que os funcionários fazem. O que faltou aí é uma boa gestão em quem manda, na cabeça, né? Então, vamos ficar de olho nisso aí e tomara que não entremos aí numa nova epidemia de dengue. Uma ótima semana, boa noite a todos, vou ficando por aqui. Com a palavra a vereadora Maria Helena Briano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, os munícipes que se encontram aqui no nosso plenário e todos que nos ouvem de suas casas. Também vou começar a minha fala com os agradecimentos, né? Aí, na sexta-feira, nós estivemos no Recanto dos Idosos com o deputado Mauro Bragato, que esteve naquela ocasião para receber os agradecimentos e mais pedidos. E também quero deixar aqui o meu agradecimento especial ao deputado, que também essa semana destinou uma verba de R$500 mil ao Hospital Maternidade de Rancharia. E aí eu deixo aqui os meus agradecimentos a esse deputado que nunca se esquece do nosso município, que está sempre olhando pela nossa saúde, pelas nossas entidades. Que ao invés de mandar dinheiro para asfalto, pavimentação, ele olha para os doentes e para os necessitados, que esteve ali no recanto olhando para os pacientes, eu digo, porque os moradores de lá estão envelhecendo e estão virando pacientes, e necessitam muito dessa ajuda que vem do deputado e de outros deputados também, já que os recursos, tanto do município quanto da entidade, são bem poucos. Quero aproveitar também a oportunidade para falar do sábado, né? O pessoal, a gente esteve lá na Prata, em uma homenagem aos vereadores, né, que mandam as emendas para essa outra entidade, que também necessita muito da ajuda de todos, e em agradecimento a essa ajuda que nós, vereadores, demos a eles, fizeram um jantar de comemoração. Então, fica aqui o meu agradecimento. E aí, a promessa de ajuda a essas entidades também. Todos sabemos que é pouco as nossas emendas, a gente queria ter mais e ajudar mais. Mas nós temos várias entidades dentro do nosso município que necessitam dessa nossa ajuda. Mas a Prata é uma entidade que ajuda os jovens da nossa cidade, principalmente no seu primeiro emprego, educando e ensinando como eles têm que entrar nesse mercado de trabalho. Depois desse primeiro emprego, os jovens saem de lá qualificados, eles têm um currículo para mostrar para uma próxima empresa: olha, eu trabalhei por um ano em tal empresa pela Prata. Isso é de muita credibilidade aos jovens. Eu digo porque dentro do hospital a gente tem muitos jovens aprendizes, muitos deles ficam na instituição. Depois que passa esse um ano de aprendizado, de teste pela Prata, eles são contratados pela empresa, a maioria deles, pela qualificação que eles têm. Então, está de parabéns à Prata pelo trabalho que vem fazendo com esses jovens. Também no sábado, pela manhã, eu fui comunicada que as agentes de saúde, os técnicos e enfermeiros que estavam trabalhando na vacinação, não teriam nem um café da manhã cedido a elas, que estão ali trabalhando. Então, me prontifiquei, juntamente com alguns outros colegas, mais o parceiro Homero, e fomos a esses postos levar um café da manhã para essas meninas que estavam trabalhando. Fica aí meu parabéns a elas, guerreiras, que estão lá no final de semana, dedicando o seu trabalho à vacinação das crianças. E quero lembrar também, aproveitando a oportunidade, para que as mães levem as crianças para serem vacinadas, principalmente da gripe. A vacina da gripe é muito importante para crianças e idosos. E o nosso município está com uma baixa porcentagem de crianças vacinadas. Isso é muito ruim. A gente não pode deixar que
doenças já erradicadas voltem ao nosso município. Isso não pode acontecer. A vacina não faz mal à criança. A maioria delas são de vírus inativos ou mortos. Não vai fazer mal à sua criança. Precisa ter essa consciência de que a vacinação é para o bem, é um mal para o bem. A criança chora, é dolorido, tem medo, mas é um mal necessário. As crianças não podem ficar sem vacina. Aproveitando para falar também da dengue, né, do mosquito da dengue, nós temos aí vídeos de munícipes que filmaram nuvem de pernilongo, principalmente nessa região aqui do Planalto, da Vila Riguete, que é mais próximo à Lagoa de Tratamento. Ali é impossível você deixar a sua casa aberta após as 5 da tarde. Eles invadem a sua casa. Graças a Deus, nós ainda não estamos tendo muitos casos de dengue, mas vai acontecer. Vai acontecer e precisa ser tomado uma posição, uma providência contra isso. Precisa ter veneno. Comprar o veneno para que o pessoal da SUSEM possa fazer o seu trabalho, que é a nebulização. Para que não comece a população a adoecer. Agora é o momento de ir lá no foco e matar o pernilongo antes que ele comece a transmitir a doença. E aí vire o caos que virou o ano passado. De ter que abrir posto de hidratação, da superlotação dentro do hospital. Tem que começar a trabalhar agora, para que não vire o caos que virou o ano passado. Então, vamos ter consciência. Quem está aí na frente, secretário de saúde, prefeito, tome as providências devidas para que a população não sofra o que sofreu o ano passado. Eu peguei dengue, quem pegou dengue sabe o sofrimento que é você passar por uma dengue. Não é fácil. E olha que na minha casa não tem mosquito. A região onde eu moro, aqui do Nova Europa, Europa 2 ali, não tem o tanto de mosquito que tem aqui nessa parte, Planalto, Vila Riguete, que é mais próximo à Lagoa de Tratamento. E eu peguei dengue. Então, a gente tem que ter essa consciência. Nós que estamos gerindo, nesse momento, a população ranchariense, tem que ter essa consciência de que tem que ter esse cuidado com a nossa população. Fica aqui o meu boa noite a todos. Fiquem com Deus. Peço ao vereador Washington Ferreira de Souza, tome meu lugar para me fazer uso da palavra. Com a palavra, o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, o vereador José Roberto de Sena. Boa noite à mesa, na qual cumprimento o vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite ao pessoal que se encontra aqui na galeria. Boa noite especial ao pré-candidato Marcos Silva, aqui de Rancharia, ao pastor Moisés, lá de Gardênia, ao Zequinha, a Donizete, ao Tiaguinho, ao Neno, ao Toninho, ao Fernando, à Maria Célia, ao Garcia, guarda municipal, subencarregado da guarda municipal, ao Dinaldo de Andrade, à dona Fátima e seu Magno, aqui presente. Meu boa noite. Meu boa noite também ao guarda municipal Anselmo, que está lá de prontidão lá fora. Meu boa noite a você que nos acompanha aqui pela internet, a você de ADC, Gardena, Banco da Terra, Balneário, aí da zona rural, os assentamentos Nova Conquista, São Pedro. Meu boa noite a todos. Eu não vou deixar cair no esquecimento, não. Voltar aqui mais uma vez para a população escutar aqui o áudio do seu prefeito, né? O aniquilador. Às vezes você encontra dentro das instituições uma pessoa ou outra que querem tumultuar o nosso trabalho. E essas pessoas têm que ser o quê? Tem que ser aniquilado, tem que ser tirado. Eu coloquei em casa, sentado no final de semana, eu coloquei essa palavra aniquilar no YouTube, para ver o que eu encontrava. Olha para vocês o que eu encontrei no YouTube. O destino do reino depende de mim. Enquanto viver, pensarei só na vitória. Aniquilarei cada um que se opõe a mim.
Adolf Hitler. Adolf Hitler. É o que eu encontrei com a palavra do senhor prefeito, o que ele falou, que vai aniquilar, né? Coloquei, final de semana não estava fazendo nada, coloquei no YouTube, o que deu foi sair. Adolf Hitler. Se for contra os pensamentos dele, for contra os projetos dele, está aí o que ele vai fazer, né? Mas as coisas estão acontecendo. Já eu vou colocar o áudio que eu prometi a semana passada, viu? Do vereador chamando o senhor de mentiroso. Já eu coloco. Tá? Quero dar meu boa noite ainda, se estender meu boa noite. Pastor Moisés está aqui de Gardênia. Para a Angélica, pessoal lá da segurança, do grupo de segurança. Que até hoje não sei de segurança lá, em GC e Gardênia ainda. A Angélica, a Márcia e a dona Isaura. E outra mulher guerreira que tem lá agora, a dona Creuza Andrade. Meu boa noite para vocês, viu? São guerreiras. Com paciência, sem atacar muito, dizer como está nosso comércio na cidade, né? Acabado. Tempos atrás, foi aberta uma licitação, cotação de preço, e foi cotado o preço para fazer um painel na lagoa de tratamento. O famoso que o Admiro fala, passar sebo no focinho do gato. Para nada o painel lá. Para dizer que está fazendo alguma coisa na lagoa de tratamento. Empresa vencedora de rancharia, 75 mil. 75 mil. Eu acho que é uma tal de rede que tem aqui, Constru Rede, ranchariense, comércio nosso, gente. Esperou vencer o prazo. Não fez com o rapaz 75 mil cotação. Venceu o prazo. Quando venceu um prazo, fez o trabalho por convite, 300 mil reais. De 75 mil foi para 300. No mínimo estranho. E mais estranho ainda, que não foi aqui na nossa cidade que foi feito. Foi uma empresa de Bastos. Se eu não me engano, Bastos Oswaldo Grosso. Mas eu acho que tudo está sendo feito em Bastos. No mínimo estranho, seu prefeito. De 75 mil e para 300 mil. E sendo que 75 mil era aqui da cidade nossa. O comércio nosso tá ruim, seu prefeito. Aí o pessoal fala, não, o prefeito tem que gastar lá fora mesmo, que é mais barato. Quando que é mais barato? 75, 300, gente. Não vou falar que já ficaram bravos, né? Mas isso é coisa daquela ex-presidenta, né? A conta que ela fazia. Não vou falar o nome dela. Você quase apanha no mercado aí esse dia atrás. Sério. Essa conta não bate, no mínimo estranha, seu prefeito. Tudo é feito lá fora. Todas as compras são feitas lá fora. Se fosse mais barato, ainda vai, mas tudo superfaturada. Tudo superfaturada. Tá? Dizer também, tudo que se faz aqui, quando é a oposição, que ele fala oposição, não vejo oposição, tem vereadores que cobram. Como eu estou cobrando, 5 minutos já, gente do céu. Container Dog, lá perto do Birola, que foi citado aí pelo Argemiro. Eu tenho ofício. Para quem veio aquele Container Dog, e no nome de quem veio? Veio no nome do vereador José Roberto Sena. No entanto, não foi feito. Está lá só a base até agora. Só a base. Logo, logo eles passam por cima. Mas tem um painel lá, tem um padrão de energia lá. Vamos ver o preço que não ficou claro também, né? E dinheiro vai. Complicadíssimo. No primeiro vídeo, quando eu coloquei aniquilar, é complicado esse prefeito. Primeiramente, não vou falar em nome da empresa, mas o nosso vereador Trazão trabalhava numa empresa de grande porte, que de rancharia. Ele ganhou para vereador e foi mandado embora. Tem que aniquilar, né? Os concorrentes, como ele falou. Tarzan foi em outra empresa aqui, que não vou falar o nome, porque as empresas não têm nada a ver com as cagadas desse prefeito, a perseguição desse prefeito. Mas passa a mão na cabeça dele. Tarzan foi fazer entrevista em outra empresa, pois o prefeito ficou sabendo, Tarzan foi mandado embora antes de começar no serviço. Tem mais um companheiro nosso que trabalha nessa empresa que levou um cartão amarelo. Levou um cartão amarelo, pré-candidato. Já levou um cartão amarelo. Ou você se cala, ou você vai levar o vermelho direto. Tá? E por aí se vai. Tem outro ex-vereador que se manifestou sair. Já tomou o amarelo também. Isso é coisa do seu prefeito. Agora falar que ele mandou minha menina embora. Mandou minha menina embora. Ele é o dono da prefeitura. O senhor manda na prefeitura. O senhor é o dono. Chuchu, beleza. Tá? O senhor é o dono.
Peraí. Opa. Pernilongo. Pernilongo aqui, filho. Não é pra bater palma, não. É um pernilongo. A cidade está se acabando em pernilongo. Tá? Isso é pernilongo. Está se acabando. E não faz nada. Tá? Teve uma morte em rancharia comprovada. Não é brincadeira, não, gente. A gente tá falando aqui, mas a gente está brincando com coisa séria. Não tem ninguém para tomar conta, não tem ninguém para fazer a orientação. A cidade está se acabando com mosquito. E antes que acabe meu tempo, que o meu tempo está rugindo, eu vou colocar mais dois áudios aqui, para mostrar a peão que não vai fazer pressão em mim. Não tem pressão aqui. A vida é uma só. Quem tem 7 vidas é gato, tá? Escuta isso aqui. E nós conseguimos também a pavimentação de uma estrada que liga a rancharia a um distrito, um polo industrial, que é uma granja. E nós... Aqui o prefeito fala da estrada do Saltim, que ele foi atrás e ele conseguiu. Agora, muito me admira esse áudio aqui, ó. Agora aparece um monte de pai da criança. O filho é bonito, né? Isso daí é um picareta. Quem fez todo o esforço por essa estrada aí, eu corri atrás de tudo isso aí. Nem um prefeito não correu atrás. Eu vou desmentir todo mundo, você vai ver a hora que estiver assinando lá em São Paulo. Tá aí, seu prefeito. O que foi feito, graças a Deus. Tinha que ser feito. Mas fala quem fez. Fala quem correu atrás. A casa do senhor é fazer vídeo. E eu vou começar a usar eles. Todos que tiver lá eu vou usar. Vai fazendo vídeo. Vai mandando. E aproveitando aqui, que é rápido demais, gente, tinha precisão de terceirizar a limpeza das escolas? Tinha, seu prefeito? Não tinha. Estava redondinho, tinha funcionário nosso da prefeitura. O senhor tirou para terceirizar, já gastou 11 milhões, dinheiro do asfalto está aí, população. Está numa terceirizada. Se não mexer no dinheiro, não mexe no dinheiro. Né? Tem que mexer no dinheiro. Não tem como tirar do funcionário que estava lá trabalhando sossegadinho. Aí já foi 11 milhões. Né? Complicadíssimo, gente. Não adianta falar, e o áudio eu soltei, gente, sem medo, tá? E dizer outra coisa, aproveitando 40 segundos que eu tenho. Terceirizou quer terceirizar tudo. Terceirizou a medição de água. Tinha uma empresa dando certo, mas não, ele pegou a empresa lá do Mato Grosso, tudo dele é de fora. Tá aí, não está entrando nas casas, não está sendo medido direito, que reclamação tem um monte. E essa empresa é do Mato Grosso. Tudo é de fora. Tudo desse prefeito é de fora. Tudo, seu prefeito, é de fora. Do que o senhor faz. E tem a cara de pau de ir e dar risadinha. Como diz o Admiro, agora está usando as crianças. Olha o maior pecado que acontece. Chega a ser nojento da forma. Está acabando meu tempo, acabou meu tempo. Gente, boa noite a todos, fiquem com Deus. Retorna a esta presidência o vereador José Roberto de Sena. Convida a próxima oradora desta noite, vereadora Márcia Regina Enz dos Santos. Boa noite, senhor presidente, através do qual cumprimento toda a mesa diretora. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela nossa galeria e também pela internet e pela rádio. Hoje eu quero, primeiramente, parabenizar a Rancharia pelos seus 89 anos, e não só a Rancharia, mas a todos os seus munícipes, porque se somos o que somos, devemos à nossa população, uma população que é recíproca um ao outro, que está aí na luta todos os dias para fazer o nosso município crescer. Então, fica aqui os meus parabéns aos 89 anos de Rancharia, uma cidade acolhedora, que quem chega não tem mais vontade de ir embora. Então, hoje também eu quero vir aqui, vou ser breve, para falar sobre o jantar que a gente teve na Prata, agradecer pela recepção que fizeram com nós, saber que nossas emendas impositivas estão ajudando e muito
àqueles jovens, a tantas famílias, e é isso que é gostoso. Eu digo que, se perguntarem o que você levou de bom da política, o que eu fiz de bem dentro dela. Como é bom quando você consegue enviar um dinheiro e saber que foi bem gasto. Isso é muito, muito bom. Então, como eu digo, as emendas impositivas vieram para ajudar o vereador a poder olhar com maior carinho pela população e pelo nosso município. E as entidades, é uma forma que a gente faz de poder estar ajudando a população num todo. Então, para mim, é muito gratificante isso. Então, meus parabéns a toda a diretoria, a todos os envolvidos daquela entidade, a Prata, e também as outras entidades do município. Então, é isso que eu queria dizer. E, mais uma vez, saindo daqui, eu quero deixar os meus parabéns mais uma vez. Parabéns, Rancharia. Parabéns aos nossos munícipes por seus 89 anos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Com a palavra, vereador José Vitor de Araújo Biagi. Excelentíssimo senhor presidente José Roberto de Sena, na pessoa da qual cumprimento os membros da mesa diretora, nobres vereadores, colegas que compõem este plenário, aos nossos munícipes aqui em nossa galeria e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Eu inicio aqui a minha palavra livre, também fazendo alguns agradecimentos de eventos que ocorreram esse fim de semana. Alguns colegas que me antecederam já fizeram essa menção, mas não poderia eu aqui deixar de reconhecer o esforço do nosso deputado Mauro Bragato. Como já foi dito mais uma vez, no último dia 7, sexta-feira, o deputado Mauro Bragato esteve aqui em Rancharia, nós o acompanhamos em uma visita ao Recanto dos Idosos, e só esse ano o Mauro Bragato assumiu um compromisso de encaminhar a título de emenda impositiva para o Recanto dos Idosos o valor de R$350 mil. R$200 mil já haviam sido destinados, e agora nessa visita ele afirmou que mais 150 chegam até o final do ano. O deputado Mauro Bragato é o deputado, sem dúvida nenhuma, que mais encaminhou emendas impositivas para a Rancharia, é o deputado que mais trouxe recursos para o nosso município, distribuído aí entre todas as instituições de Rancharia. Então a gente precisa registrar sim aqui a nossa gratidão ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Mauro Bragato. Precisamos demonstrar aqui a nossa gratidão ao cuidado que o ex-prefeito Ieia tem com as instituições e agradecer também a atitude, as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Homero do Mané Facão, que também, além de trabalhar junto com o Ieia, próximo da assessoria do deputado Mauro Bragato, trouxe muitos recursos através do deputado federal Rodrigo Gambale. E isso tem sempre que ser lembrado e temos sempre que agradecer aqueles que assumem esse papel de ajudar a Rancharia. Então, fica aqui os meus agradecimentos. Quero parabenizar também o excelente trabalho que está sendo desenvolvido pela diretoria do Recanto dos Idosos. Então, faço aqui menção ao presidente Carlão, ao doutor Zuric, o Carioca, o meu amigo Zé Luiz Queiroz, o Francisco Bressan, entre outros, que nos receberam tão bem. E a título de informação para o nosso munícipe, vamos divulgar aqui alguns números que nos foram passados lá. Hoje, o Recanto dos Idosos, eles têm uma receita total de R$83 mil por mês, mas as despesas deles totalizam R$132.300. Então tem um déficit aí de R$49.500 mensais, que eles conseguem suprir através de eventos, de promoções. Então fica aqui o pedido à nossa população para que esteja também aderindo a esses eventos, aderindo às promoções. E mais importante do que isso, vamos deixar aqui um pedido
Quem sabe não toca o coração do senhor prefeito, né? Para que ele tenha um olhar mais gentil, um olhar mais carinhoso para com aqueles idosos, para com aquela direção do Recanto dos Idosos. Porque ele está gastando, como disse o Sena, 11 milhões com o contrato da empresa de limpeza escolar das escolas. Nós temos visto no decorrer da gestão dele uma infinidade de contratações suspeitas. Mas os nossos idosos lá não sofrem porque o Recanto tem uma diretoria competente, porque senão ia estar passando apuro. Então, senhor prefeito, antes de beneficiar o bolso dos seus amigos, antes de beneficiar empresas de fora, como disse o presidente Sena, antes de permitir que o nosso dinheiro suado saia de rancharia para ir beneficiar empresário de outra cidade, olhe com cuidado para os nossos idosos, olhe com carinho para as nossas instituições. Não se diz o prefeito do povo, então seja o prefeito do povo, que é isso que a população quer ver. Quero fazer também aqui o meu agradecimento a todos os funcionários e a direção da Prata, que na última sexta-feira à noite também fez um jantar em agradecimento às emendas impositivas, mas é importante a gente registrar aqui que somos nós, vereadores, que temos que ser gratos ao trabalho que a Prata vem desenvolvendo, um trabalho de excelência. Qualificar os nossos jovens e inserir eles no mercado de trabalho não é tarefa fácil, mas o Major Eduardo, junto com a sua equipe, tem feito isso realmente com uma excelência de dar inveja. Então eu registro aqui, agradeço a homenagem, mas registro aqui que eles é que devem ser homenageados, nós é que temos que reconhecer o trabalho que eles vêm desenvolvendo para os nossos jovens aqui em Rancharia. E quero relembrar também aqui que desde a fundação da Prata, quem vem gerindo essa instituição são os membros do Rotary Clube de Rancharia. Então fica aqui também registrada toda a minha admiração por esse clube de serviço que está aqui no nosso município. Quero parabenizar publicamente todos os membros do Rotary Clube, no nome do presidente Antônio Pascotto, todas as senhoras da Casa da Amizade, em nome de sua presidente também, a dona Solange Malagueta, e faço aqui um agradecimento especial para o meu amigo Magno Frank, que é rotariano, que trabalha nas causas rotárias e hoje está aqui presente. Fica aí também o meu agradecimento. E como trouxe aqui também a colega Helena, olha que curioso, o nosso município de Rancharia, no sábado, fez uma campanha de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. E algumas das nossas enfermeiras, alguns dos nossos auxiliares de enfermagem, tiveram que fazer plantão nos postinhos, das 8 da manhã até a 1 da tarde. E eles fizeram um pedido para o prefeito Marcos. Prefeito, já que nós vamos ficar das 8 da manhã a 1 da tarde, e falaram inclusive, vamos ficar com gosto, vamos ficar porque gostamos e porque entendemos que rancharia precisa. Mas providencie um café da manhã, já que a gente vai sair a 1 hora, para que a gente não passe tanto tempo sem comer nada, para que a gente tenha um pouco mais de motivação. E a resposta do prefeito Marcos foi não. Esse é o prefeito do funcionário público? É esse o prefeito que valoriza o funcionário público? Quando eu fiquei sabendo dessa negativa do prefeito municipal, acionei o Homero do Mané Facão e ele prontamente fez questão de levar pessoalmente, junto comigo, junto com a Helena, junto com a Vanilla e junto com a Carol, levou pessoalmente em todos os ESFs e no postão um lanche, para mostrar que o funcionário público tem sim que ser valorizado. O aumento no ticket alimentação é o mínimo que se espera. O funcionário público merece a dignidade, merece melhores condições de trabalho.
o próximo prefeito, que se Deus quiser essa gestão vai trocar, o próximo prefeito, no primeiro ano, tinha que dar um aumento de um salário mínimo no ticket, é o mínimo. Mas isso não basta, tem que entregar também melhores condições de trabalho, dignidade, tem que reconhecer o esforço do funcionário público e a importância dele dentro do nosso município. Não é de hoje que eu venho batendo nessa questão. Então a gente espera que a postura do senhor prefeito com relação ao funcionário público mude a partir de agora. Que seja dada a devida manutenção na frota da saúde, por exemplo. As crianças com autista que precisam viajar, que seja dado mais atenção para que eles possam fazer o tratamento. Não basta só aumentar o ticket, isso é o mínimo. E não tem nem a vergonha na cara de se gabar com relação a isso. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. E vamos lembrar aqui que na aposentadoria, o ticket não incorpora os vencimentos mensais do aposentado. Então, o mínimo é proporcionar um plano de carreira, que não tem sido feito. Se gabar por aumentar o ticket, é não ter vergonha na cara, é não ter respeito com o funcionário público. Isso é o mínimo. Mais uma vez, faltaram alguns assuntos, mas agradeço, senhor presidente, agradeço os nobres colegas e aos nossos munícipes. Com a palavra, vereador Aldeni Cláudio Vieira, Tarzan. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento os nobres vereadores, os funcionários dessa casa, você que nos acompanha na galeria conosco nessa noite, a Guarda Municipal, que sempre nos acompanha aqui, e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero iniciar aqui, como o Vitinho disse, todo mundo agradeceu, mas eu tenho que fazer o meu agradecimento, né? A Prata nos convidou ali no dia 7, na sexta-feira, para a entrega ali de placas de agradecimentos pelas emendas impositivas. A gente sabe da dificuldade que nós temos para fracionar, para dizimar, né, essa emenda, porque 50% é para a saúde e o restante a gente divide e tenta ajudar de alguma forma todas as instituições. E dito que as instituições aí têm passado uma batalha aí, elas lutam realmente, fazem batata recheadas, leilões, né, feijoadas e assim por diante para ajudar ali na manutenção ali daquela instituição. Mas a Prata realmente ela tem se destacado de uma forma especial, que nos oferece ali algo diferenciado, mas também o que é primordial, a prestação de conta, emenda e transparência. Isso é essencial dentro de uma gestão. E quero parabenizar ali o capitão Eduardo, né? É capitão, né? Para eu não errar. Capitão Eduardo ali na presidência da Prata ali, e juntamente com aquela equipe, em nome da Paulinha, eu parabenizo toda aquela equipe ali que é maravilhosa. E a Paulinha, como sempre, aí ela é esse braço forte, é essa pessoa que toda instituição precisa, aquela ponta da flecha que corre atrás, que faz acontecer, né? E assim mantém ali uma gestão maravilhosa ali, que é a Prata. E dentro desse papel da Prata, ela consegue inserir o jovem, o aprendiz, o adolescente dentro da sociedade, assim transformando eles aí, dando a oportunidade, a opção de transformá-los em grandes homens, grandes mulheres, e ali também capacitando para que saiam dali já direcionados, né, para o trabalho dentro da sociedade. E isso é admirável. Como eu disse lá no dia, realmente é uma geração que tem sido massacrada pela rede social, pela internet, né, por uma avalanche de informações, e tem essa dificuldade de se adaptar em algumas situações. Mas a Prata eu parabenizo e fico aí muito feliz de poder contribuir, né, de fazer ali, marcar ali dentro da vida da Prata, dentro da sociedade ali, com o meu pouco. E é importante que foi dito aqui, um pouquinho de cada um, a gente faz um montante e consegue ajudar de uma forma especial. Também nesse dia aí tivemos ali no recanto com o deputado estadual Mauro Bragato, como todos já disseram aqui,
tive o prazer de participar ali juntamente com outros vereadores, com a companhia do Homerinho do Mané Facão e com o assessor, ex-prefeito IEA. Tivemos ali com o deputado Mauro Bragato, e o Mauro Bragato, não só ali como em toda a cidade, né, dentro das instituições, ele tem estendido a sua visão, ele tem um olhar clínico para essas instituições, porque sabe das dificuldades que passam para implantar ali o sistema. E ele já tinha prometido ali uma emenda de 200 mil e agora 150 mil para adequações. Nós tivemos aí nos últimos tempos aí um calor insuportável, né? E os nossos idosos ali, eles passaram uma dificuldade muito grande, nem ventiladores tinha para todos, porque era muito forte. E agora estão ali fazendo adequações de fiações, né, para que eles possam instalar ar-condicionados. Tem até o ar, mas se a gente não se adaptar dentro da fiação, dentro da energia, você liga o chuveiro, desliga tudo. Então é necessário ter uma capacitação de energia ali para que dê suporte aos ares condicionados. E eu fico feliz por isso, né? Tivemos ali essa reunião, tomamos um café e podemos ali trocar várias ideias para o futuro. Entregamos ali nossos requerimentos e agradecer o deputado Mauro Bragato, que tem estendido aí a sua mão para a nossa cidade. E hoje também eu ouvi uns rumores aí sobre férias, 10 dias de férias. Tem pessoas que estão recebendo e tem outras que não. Que a palavra não, vereador, deixa. Tem pessoas que recebem e tem outras que não. A gente queria saber o critério, porque a justiça é para todos, né? Boa noite a todos novamente. A respeito aí da pecúnia, de comprar férias de pecúnia dos funcionários. Se não for lá, o funcionário que não for do lado do prefeito, ele não compra não, e tem que pedir benção, tem que ir lá no prefeito, tem que ir lá no gabinete para falar para ele, senhor, compra, seu prefeito, pedir benção, ajoelhar, que ele gosta, que a gente se humilha para ele. Só que aqui, seu prefeito, e outros que passaram aí, a gente não tinha conhecimento, a gente era leigo no assunto. A partir de hoje não, viu? Artigo 107. É facultado ao funcionário converter 1/3 do período de férias que tiver direito em abono pecuniário ao valor de remuneração que lhe seria devido nos dias correspondentes, que deverá ser requerida com antecedência de 15 dias. Quer dizer que não é o senhor não, viu? É o funcionário, é todos. E digo você, funcionário, que está querendo 10 dias de férias, que o prefeito não compra, protocolo na prefeitura, pede deferimento. Procura o sindicato, procura a associação, se for guarda municipal, e se não, procura aqui o presidente da Câmara ou algum vereador. O prefeito é obrigado, ele está fazendo política, ele é obrigado de comprar de todos. Boa noite a todos. O nobre vereador Sena aqui já cumprimentou aqui, né? Muito bem, Sena. A gente só precisava de um senso de justiça, né? Se a lei é para todos, tem que ser cumprida. E quero pegar a fala da Helena aqui, que foi muito importante, questão de dengue, né? Realmente estamos vivendo aí nuvens de pernilongos, né? E a gente precisa se cuidar, principalmente nessa época, né? E a gente tem aí passado um aperto muito grande sobre a questão da dengue. E é necessário que tenha um olhar clínico para isso, né? Até admiro o pessoal da SUSEM aí, que tem trabalhado firmemente, né, dentro da sua capacidade, com poucos recursos que tem feito um bom trabalho, mas cabe ao gestor principal olhar dessa forma. Por enquanto, aguardo a ordem do dia e desejo a todos uma ótima noite, que Deus abençoe a cada um. Com a palavra, vereador Joel Moreira. Tomei tudo dela. Boa noite, senhor presidente, ao qual estendo os meus cumprimentos à mesa diretora, companheiros vereadores, pessoas que nos honram com a sua presença nessa noite, nessa galeria, e ouvintes da rádio. O meu boa noite a todos. Primeiramente, na noite de hoje, eu quero estender meus cumprimentos ao aniversário da cidade e todos os envolvidos que estão trabalhando para um desfile, enfim, várias modalidades vai ter, e aqui já vai os meus cumprimentos e parabenizando os 89 anos
de Rancharia, não só Rancharia, como a cidade vizinha nossa também aqui em Quatá, se eu não me engano, também faz aniversário. Então, eu quero parabenizar de coração a cidade nossa aqui, que seja uns dias festivos, com as bênçãos do Senhor, que tudo ocorra uma maravilha para o nosso munícipe e ao nosso povo. Quero também agradecer de coração a recepção lá do pessoal da Prata, aquela entidade maravilhosa, que é uma entidade que capacita o jovem para o trabalho. Eles ali fazem um trabalho brilhante e eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pela recepção que nós, vereadores, recebemos naquela casa. No nome do presidente, eu cumprimento a todos que nos recebeu na noite passada, sexta-feira, né? E fica aqui o meu agradecimento de coração. E falar mais uma coisa. Quero falar também, desculpa, que eu quero deixar bem claro que esse vereador, enquanto existir aqui, estiver nessa casa, faz questão de as minhas emendas positivas não ajudar só a Prata, mas todas elas. Um pouco para cada um eu sempre vou mandar, que é o meu feitio de fazer isso aí. Que eu sei da necessidade de todas elas. Então, fica aqui já registrado. As minhas emendas positivas, pode ter certeza, pode contar com elas, que todas que eu recebi aqui, vou distribuir a todas as entidades. Eu gosto de dividir para todos um pouco, entendeu? Uns já preferem mandar um montante maior, mas cada um tem um modo de pensar. Eu divido um pouco para cada um. Quero também agradecer de coração ao nosso prefeito municipal, que a pedido desse vereador, há um tempo atrás, que eu sempre reivindicando um campo de areia para as criançadas ali do Planalto. É uma vila esquecida, muitas vezes, pelos políticos, e esse vereador fez o pedido para o prefeito, e graças a Deus fui atendido. E a população lá, seu prefeito, já desde já, manda um abraço para o senhor, agradecendo aquele campinho de areia, que às vezes não é muito significante para muitas pessoas, mas eles ficaram muito gratos e muito satisfeitos. Vai aqui o abraço. Obrigado, prefeito, por nos atender aquelas crianças ali daquela vila. Também quero aqui fazer um curto pedido. Essa Casa de Leis, eu não sei, a gente percebe que, para mim, eu não sou situação, oposição, aqui para mim é tudo 11 vereadores em prol do nosso município. Mas o que eu estou vendo ultimamente, está perto de chegar às eleições municipais, e uma crítica danada em cima do prefeito. As coisas boas ninguém fala, só critica. Mete o pau. É sinal de respeito, é sinal que estão com medo de perder a eleição. Meu boa noite a todos. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para darmos início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Enz dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Ordem do dia. Requerimento 027/2024. De autoria do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Ao senhor secretário para a leitura.
Requerimento número 027 de 2024. Considerando que a transparência na administração pública é um princípio fundamental consagrado na Constituição Federal, visando garantir o acesso à informação e o controle social sobre a execução das políticas públicas. Considerando que a participação do Poder Legislativo no processo orçamentário é essencial para assegurar que os recursos públicos sejam alocados de maneira a atender às necessidades da população, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Considerando que as emendas impositivas são instrumentos legais que permitem aos vereadores direcionarem parte do orçamento para projetos específicos, contribuindo para a descentralização das decisões orçamentárias e para a ampliação da participação cidadã. Considerando que a execução das emendas impositivas deve ser realizada de maneira eficiente e transparente, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal. Considerando que não cumprimento das emendas impositivas, sem justificativa plausível e fundamentada, pode configurar ato de improbidade administrativa, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na Lei número 8.429 de 1922. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvido do douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que sejam fornecidas a este vereador as seguintes informações e documentos. 1. Relatório detalhado sobre o efetivo pagamento das emendas impositivas individuais do exercício 2021, 22 e 23, do vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade, professor Xandão, especificando os valores destinados, pagos e pendentes. 2. Cópias dos documentos comprobatórios dos pagamentos realizados das referidas emendas. 3. Justificativa fundamentada para as emendas que não foram pagas, caso existam, com as mesmas e inclusos com a devida apresentação dos motivos e circunstâncias que impedem o cumprimento das mesmas e inclusos documentos. Ressaltamos que a ausência de resposta adequada e fundamentada poderá ensejar a adoção das medidas legais cabíveis, inclusive por possível configuração de ato de improbidade administrativa. Pelo atendimento, antecipo os nossos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarin, 6 de junho de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Em discussão. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários da casa e munícipes presentes e ao vivo pelas redes sociais. Só para fundamentar o objetivo do requerimento, que inclusive fica aqui para aqueles vereadores que não basta, às vezes, reclamar de sua emenda impositiva que não foi paga, que seja feito requerimentos no modelo desse. Porque, por documentação, fica a obrigação do Executivo detalhar o pagamento que foi efetivado desde o princípio do nosso mandato de nossas emendas impositivas. Lembrando aos munícipes que as emendas impositivas são parte importante do processo democrático. Por quê? Durante muito tempo, todo o orçamento municipal ele ficou apenas a cargo do Executivo. Isso houve regulamentação por meio de emenda constitucional, lei federal regulamentando isso, lei estadual e, por fim, lei municipal. Então, é muito importante que o vereador que está pelas ruas, e claro, dentro daquele determinado nicho, onde aquele vereador costuma atuar mais, no setor de saúde, de educação, da assistência social, ele possa, sim, participar do orçamento municipal. Agora, como que isso se torna efetivo? Quando isso ajuda as pessoas, como ajudou as instituições como a Prata, o Hospital e Maternidade Rancharia, o Recanto dos Idosos, então o setor de esporte da cidade. Então, aqueles vereadores, eu peço o apoio e a votação unânime na aprovação desse requerimento, porque pode, inclusive, também outros vereadores seguirem o mesmo modelo. Por quê? Porque é muito difícil quando, como foi levantado a questão, onde a suposta oposição pode ter aí a sua emenda não cumprida, pode ter aí algum pedido, alguma indicação não efetivada, Por quê? Porque, como a gente sabe, muitas vezes é praxe da gestão
a perseguição, né? Então, muitas vezes, é bom fiscalizar, porque senão vocês vão terminar o mandato e nem todas as emendas impositivas serão pagas. Então, peço apoio de todos os vereadores, porque, inclusive, tal atitude pode aí beneficiar a todos nós, como respeito ao Poder Legislativo, como respeito à participação, onde nós podemos, né, indicar determinada ação, parte do orçamento, para efetivamente mudar a vida das pessoas. Porque enquanto está aqui na Casa de Leis, enquanto vem no orçamento, enquanto entra na LDO e na LOA, é número. Mas lá na ponta é que importa. É virar uniforme no esporte, é virar a sala do tomógrafo no hospital e maternidade, virar ar-condicionado no hospital e maternidade, é virar ar-condicionado nos postinhos de saúde, é efetivar isso lá na ponta, lá na vida do munícipe, né? Isso que é importante. Então, eu peço o apoio dos demais vereadores e, né, quem quiser, está aí o modelo para poder efetivar e ver como é que está sendo aplicada as suas emendas impositivas. Obrigado. Em discussão? E ninguém que nem faz uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada por todos, oficio nos termos requeridos. Requerimento 028 de 2024, de autoria do vereador Alexandre Estevam Silva de Andrade. Ao senhor secretário para leitura. Requerimento número 028 de 2024, considerando os princípios princípios constitucionais que orientam a construção de uma sociedade inclusiva e solidária. Ressalta-se a importância da dignidade da pessoa humana com fundamento primordial do Estado Democrático de Direito, conforme estabelecido no artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal. Nesse sentido, é imprescindível garantir condições favoráveis aos servidores públicos municipais de rancharia, que desempenham o papel de pais, mães, tutores, curadores ou responsáveis por pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista, considerando a necessidade de promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social, conforme preconizado no artigo 5º da Constituição Federal e reforçado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. É fundamental adotar medidas que favoreçam a plena participação dessas pessoas na vida em sociedade. A presente indicação visa, portanto, não apenas mitigar desigualdades, mas também fomentar a integração e o respeito à diversidade, fortalecendo os laços comunitários e a coesão social. Considerando a legislação pertinente, é notório o compromisso do ordenamento jurídico brasileiro com a proteção e o amparo às pessoas com deficiência e transtorno do espectro autista, garantindo-lhes acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação e trabalho, destacando-se a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico local e a judicialização do tema que vem acontecendo no município. A redução da jornada de trabalho dos servidores públicos municipais de Rancharia São Paulo, que cuidam dessas pessoas, reflete, portanto, não apenas uma obrigação legal, mas também um gesto de empatia e solidariedade para com essas famílias. Considerando as jurisprudências que reconhecem a necessidade de medidas que facilitam o cuidado e a atenção dedicados às pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista, de carga horária dos servidores públicos municipais de Rancharia, São Paulo, nessas circunstâncias, busca-se não apenas aliviar o ônus enfrentando por essas famílias, mas também promover um ambiente propício ao desenvolvimento integral dos dependentes, valorizando o afeto, a conveniência familiar e o apoio emocional, considerando, por fim, a ausência de regulamentação municipal local sobre o referido tema e a indicação número 030 de 2024, apresentada com modelo de projeto de lei pertinente ao assunto. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais, e após ouvido o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis
informações e documentos que indiquem o motivo pelo qual o referido projeto ainda não for apresentado. Pelo atendimento, antecipo nossos agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 6 de junho de 2024. Vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Em discussão. Com a palavra, vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa e todos os vereadores presentes. Fundamentando aqui também o porquê deste segundo requerimento na noite de hoje, nós apresentamos ali no final de abril, assinado inclusive por outros vereadores, uma indicação, e inclusive nessa indicação nós apresentamos, bem completo, um modelo de projeto de lei. Projeto de lei esse que diz respeito ao seguinte, lembrando, no mês de abril é lembrado também o mês de conscientização das pessoas que estão ali diagnosticadas com TEA, o transtorno do espectro autista. E o que acontece? Já existe a regulamentação para os funcionários públicos federais. Já existe a regulamentação para os funcionários públicos estaduais. O que está faltando? A regulamentação dos funcionários públicos do município, que hoje precisam fazer o quê? Como já existe regulamentação federal e já existe a regulamentação estadual, eles precisam entrar na justiça para cobrar o direito que já está previsto. Os tribunais superiores declaram e concedem ali o direito. Que direito? Para esses que têm, claro, os níveis do diagnóstico do transtorno do espectro autista, eles têm ali o desconto na jornada de trabalho em até 50%, dependendo ali da idade do filho, para poder passar mais tempo nesse período tão importante da saúde, da evolução do seu filho, para poderem cuidá-lo e ter ali um desenvolvimento justo, digno. E isso é questão de dignidade da pessoa humana. E aí nós indicamos ao prefeito municipal que encaminhe o projeto de lei, por quê? Porque é de competência constitucional, originária partir do prefeito municipal. E aí nós estamos finalizando aí o ano, e quando se fala de mexer na estrutura e na jornada e conceder direitos, nós estamos no ano eleitoral. Então o prefeito municipal, em tese, tem aí até o dia 6 de agosto para encaminhar esse projeto de lei. E aí, novamente, a gente pergunta, por que ainda não foi encaminhado? E aí eu pergunto a você, funcionário público municipal, que teve que gastar com advogados, ou que ainda não teve o direito concedido, se o prefeito usa como bandeira o prefeito do funcionalismo público, ou é o prefeito do funcionalismo público que lhe interessa? Ou se fosse um projeto de lei encaminhado pelos vereadores da base, será que já não estaria aqui esse projeto de lei? E aí eu pergunto a você, funcionário público, que tem um filho com transtorno do espectro autista. Não seria importante essa jornada de trabalho reduzida? Por quê? Se o prefeito conceder sem a existência da lei, presidente, pode se configurar também como redução de receita. E aí precisa da ordem judicial. Mas se fosse regulamentado por essa Casa de Leis, estaria tudo bem efetivado. Então a gente faz o requerimento, porque isso pode beneficiar, nobres vereadores, a todos os funcionários públicos que um dia poderão ter um filho que tenha esse diagnóstico. E não vimos nenhuma movimentação, não chegou ainda nesta Casa de Leis o referido projeto, que inclusive o modelo foi prontinho. Se quiser, adeque, faça alguma alteração, mas está ali. E, inclusive, depois nós podemos fornecer aos pais, aos funcionários públicos do município, se quiserem fazer aí uma movimentação. Então, peço apoio na aprovação do requerimento, presidente e nobres vereadores, para que justamente nós possamos ter uma resposta sobre por que ainda não foi encaminhado o referido projeto. Boa noite a todos. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos.
Projeto de Lei 031 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finança e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 031 de 2024, regulamenta no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional de rancharia o disposto no artigo 8º da lei número 14.133 de 1º de abril de 2021 para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação da equipe de apoio da Comissão de Contratação dos Gestores e Fiscais de Contratos, cria gratificações e dá outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Relator, vereador Alderi Cláudio Vieira. Dispõe o presente projeto de lei sobre regulamentação no âmbito administrativo, público municipal, direto, autárquica e fundacional de rancharia, o disposto do artigo 8 da Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação da equipe de apoio da Comissão de Contratação e dos Gestores e Fiscais de Contratos. O projeto preenche os requisitos das normas vigentes, eis que busca o amparo legal para dispor sobre a política municipal destinado a zelar pela legalidade, eficiência e publicidade, transparência e moralidade dos atos da administração direta, indireta e fundacional. Segundo a análise contábil informada, mesmo com o pagamento da remuneração, estão atendidos os requisitos da lei orçamentárias que regulamentam a matéria, ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões. Relator, Alderi Cláudio Vieira, em concordância com o voto do relator. Membro, Stefano Schwartz Reginato. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 031 de 2024. Regulamenta no âmbito da administração pública municipal direta, autárquica e fundacional de rancharia o disposto do artigo 8 da lei número 14.133 de 1º de abril de 2021, para dispor sobre as regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação da equipe de apoio da Comissão de Contratação dos Gestores e Fiscais de Contratos, cria gratificações e dá outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Relator, vereador Jair Pacífico Júnior. Dispõe o presente projeto de lei sobre a regulamentação no âmbito da administração pública municipal, direta, autárquica e fundacional de rancharia, o disposto do artigo 8º da lei número 14.133 de 1º de abril de 2021, para dispor sobre regras diretrizes para a atuação do agente de contratação da equipe de apoio da Comissão de Contratação e dos Gestores e Fiscais de Contratos. Sem óbice, importante atentar-se às estimativas de impacto orçamentário, aferindo-se a existência de previsão orçamentárias para tanto bem como respeito aos limites e percentuais legais para determinados gastos, conforme estimativa do impacto orçamentário e financeiro, e também despesa anual anexada ao projeto em atenção ao artigo 16 do inciso 2 da Lei 101 de 2000. Sob o aspecto orçamentário, existe informação sobre a previsão orçamentária, bem como disponibilidade para o gasto oriundo da lei, ainda informação do Departamento Contábil no sentido de não serem atingidos os limites de gasto com pessoal, e nem mesmo o limite prudencial, de que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esses motivos, não vemos óbice a aprovação do presente projeto, na forma como se encontra. Ante o exposto, reconhecendo a conformidade contábil da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relator Jair Pacífico Júnior. Membro Márcia Regina Ins dos Santos. Presidente Joel Moreira. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se aos competentes autógrafos ao senhor prefeito.
Projeto de Resolução 002 de 2024, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Rancharia. Ao senhor secretário para a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei de Resolução número 002 de 2024, que regulamenta a Lei número 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Rancharia e da outras providências. Autor, mesa diretora. Relator, vereador Alderi Cláudio Vieira. Dispõe o presente projeto de resolução sobre regulamentação da Lei número 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Rancharia. O projeto preenche os requisitos das normas vigentes, eis que busca o Poder Legislativo Municipal amparo legal para dispor sobre a política municipal destinado a zelar pela legalidade, eficiência, publicidade, transparência e moralidade dos atos da administração direta, indireta e fundacional, de acordo com o princípio do paralelismo das formas. A resolução é a espécie normativa adequada para criar resolução e de acordo com a previsão de regimento interno da Câmara Municipal de Rancharia, para estes casos da matéria referente a cargos e funções no âmbito do Legislativo, a iniciativa adequada e da mesa diretora, ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relator, vereador Alderi Cláudio Vieira. Membro, Stefano Schwartz Reginato. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos. A Secretaria da Casa para as devidas providências. Projeto de Lei 005 de 2024, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de Rancharia. Ao senhor secretário para a leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 05 de 2024, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 37 de 2014, a emenda do artigo 1º da Lei Municipal número 064 de 2023 e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Quem que é o relator aqui? Relator, vereador Alderi Cláudio Vieira. Dispõe o presente projeto de lei sobre a remuneração a ser paga aos servidores designados para o desempenho das funções de diretor administrativo, agente de contratação, pregoeiro, gestor de contratos, fiscal de contratos, equipe de apoio e comissão de contratação da Câmara Municipal de Rancharia, e altera a emenda da Lei Municipal número 064 de 2023. Quanto às formalidades, a saber, o tipo normativo adequado é o de lei em sentido formal, considerando os dispostos no artigo 51, inciso 4, 52, 13 e 37x, todos da Constituição da República Federativa do Brasil. Isso porque, para a criação da função em âmbito legislativo, necessita de tipo normativo específico do legislativo, mas para a disposição sobre remuneração exige-se lei. Segundo a análise contábil informada, mesmo com o pagamento da remuneração, estão atendidas os requisitos das leis orçamentárias que regulamentam a matéria,
Ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relator, vereador Alderi Cláudio Vieira. Membro, Stefano Schwartz Reginato. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 05 de 2024, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 037 de 2014, a emenda e artigo 1º da Lei Municipal número 064 de 2023 e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal. Relator, vereadora Márcia Regina Enz dos Santos. Dispõe o presente projeto de lei sobre a remuneração a ser paga aos servidores designados para desempenho das funções de diretor administrativo, agente de contratação, pregoeiro, gestor de contratos, fiscal de contratos, equipe de apoio e comissão de contratação da Câmara Municipal de Rancharia, e altera a emenda da Lei Municipal número 064 de 2023. Sobre o aspecto orçamentário, existem informações sobre a previsão orçamentária, bem como disponibilidade para o gasto oriundo da lei, ainda informação do Departamento Contábil no sentido de não serem atingidos os limites de gasto com o pessoal, e nem mesmo o limite prudencial de que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por esses motivos, não vemos óbice a aprovação do presente projeto na forma como se encontra. Ante o exposto, reconhecendo a juridicidade contábil da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relatora Márcia Regina Enz dos Santos. Membro Jair Pacífico Júnior. Presidente Joel Moreira. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, encaminhe senhor competente autógrafo ao senhor prefeito municipal. Projeto de lei número 036 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura dos pareceres das Comissões de Justiça e Redação, Finança e Orçamento. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 036 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a criar rúbrica e abrir na Divisão Municipal de Contabilidade um crédito adicional especial no Orçamento Municipal decorrente exercício no valor de R$100 mil. Relator, vereador Stefano Schwartz Reginato. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que é permitida a criação de crédito adicional especial no Orçamento Municipal do decorrente exercício no valor de R$100 mil, para fins de recebimento de recurso advindo da emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, destinado à entidade Aprocar. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado, especificando sua origem e seu destino, conforme exigem as leis que regem a matéria, e análise do Departamento Contábil desta Casa de Leis, informando não haver óbvio a criação do presente crédito. No mais, não há de ressaltar-se a responsabilidade do Executivo quanto à aplicação e execução dos recursos e demais atos relacionados à execução da despesa. Ante o exposto, reconhecendo a juridicidade da matéria, sendo este parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relator, Stefano Schwartz Reginato. Membro, Alderi Cláudio Vieira. Presidente, Washington Ferreira de Souza. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 036 de 2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a criar rúbrica e abrir na Divisão Municipal de Contabilidade um crédito adicional especial no Orçamento Municipal do decorrente exercício no valor de R$100 mil. Relatora, vereadora Márcia Regina Enz dos Santos. Dispõe o presente projeto de lei sobre a criação de rúbrica e abertura de crédito adicional especial no Orçamento Municipal do decorrente exercício no valor de R$100 mil, para fins de recebimento do recurso advindo da emenda parlamentar do deputado Luiz Carlos Mota, destinado à entidade Aprocar, sendo o valor de R$30 mil e 50 a título de despesa para custeio e 69.750 a título de despesa de capital, conforme o plano de trabalho. Pela análise que fizemos a respeito da matéria, podemos perceber que a lei número 4.320, que regulamenta o direito financeiro, inclusive para o âmbito municipal, prevê possibilidade de criação de crédito adicional, na modalidade especial, para fins de recebimento de tais recursos. Do mesmo modo, bem alocado está o crédito criado. Vale lembrar que, considerando a especificidade técnica da matéria, bem como a análise de documentos e informações de natureza estritamente contábil, reportamos a análise feita por especialista técnico da área de contabilidade. Ante o exposto, reconhecendo a conformidade contábil da matéria, sendo este o parecer favorável. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Relator, vereadora Márcia Regina Enz dos Santos. Membro Jair Pacífico Júnior. Presidente Joel Moreira. Em discussão.
Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, encaminhe-se ao competente de autógrafo ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais material destinado à ordem do dia, agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença e exatamente às 22h40, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos.